As demandas da sociedade exercem grande pressão por novas estratégias de atuação do governo. Por isso, assuntos como a inovação e a gestão de conhecimento são cada vez mais frequentes também na área pública. Esse é o nosso assunto de hoje e para falarmos sobre isso, nós convidamos o professor e diretor do Instituto Stella, Denilson Cel, e a gerente de projetos também do Instituto Stella, Paula Reis. Sejam bem-vindos ao nosso programa e muito obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pela oportunidade. Denilson, então conta pra gente por que a inovação no governo ela é cada vez mais necessária. Bem, primeiramente, o que a gente percebe é que o contexto que permeia a sociedade é diferente, é mais complexo e as pessoas demandam uma resposta mais rápida. Nas relações sociais hoje, as pessoas hoje têm aplicativos, acesso a novas mídias para conversar com pessoas, para interagir, para buscar informação, buscar conhecimento, também para interagir com organizações privadas, quer dizer, as pessoas compram produtos de casa a partir do celular e tudo mais, né? E não conseguem encontrar um espaço de resposta tão rápido no setor governamental. Então, assim, do ponto de vista tecnológico, nós tivemos várias evoluções, a gente não percebe o governo acompanhando a contento essas evoluções. Por outro lado, também a gente percebe que as temáticas que permeiam a sociedade são muito mais complexas. Vamos falar de questões, por exemplo, emprego, segurança pública. São questões transversais, que envolvem, na verdade, uma atuação mais coesa, mais conjunta. E o que a gente não percebe hoje nos governos, de forma geral, né? Você percebe uma perpetuação daquela organização que foi criada nos anos 50, nos 60, cuja realidade era bem diferente. Aquela missão desenhada naquele tempo continua sendo perseguida hoje, de maneira isolada ainda. Então a gente percebe pouca conversa, pouca articulação entre secretarias setoriais para poder fazer face, né, a essas demandas atuais da sociedade. É preciso, então, haver mais comunicação e conjunção de forças entre os diversos setores do governo para que a inovação possa surgir, é isso? Exatamente. Então, a primeira inovação que nós aguardamos do governo é que o trabalho seja feito de maneira cooperativa, não orientado pela missão e pela visão daquela organização pública quando ela foi criada, nos anos 50, nos 60, mas sim ao olhar do que o cidadão precisa. Quer dizer, a partir desse olhar, do ponto de vista do cidadão, como nós da saúde podemos trabalhar em conjunto com a equipe da educação, com a equipe da segurança pública. Então, esse olhar tem que ser um olhar holístico, integrado, e não multifacetado, fragmentado, como a gente assiste hoje no governo. Até porque um problema, ele não se resolve num setor apenas, né? Exato. Muitas vezes é preciso a cooperação de outro setor para que aquele problema realmente seja resolvido e não apenas seja dado um paliativo. Exatamente, uma questão como segurança pública. Quantos assuntos ou quantas pastas nós temos que envolver para resolver um assunto como esse, né? Obviamente, educação, a própria segurança, saúde, por que não? São várias pastas, tem que combinar, né, ações articuladas para poder fazer frente a essa questão, né? Paula, a inovação é um assunto muito falado, principalmente ao longo dos anos, né, na área privada. Agora, então, o governo ele começa a correr atrás, começa a tentar aprender mais e gerar inovação, de certa forma, nos processos de gestão e também melhorar a qualidade dos serviços públicos? Isso mesmo. Hoje, a inovação ela vem muito desse passado onde a gente tinha características mais de tecnologia, mais de ferramentas tecnológicas em si. E no governo não. O que a gente vê e espera é esse trabalho de revisão de processos, de construção de processos, onde o foco seja principalmente na qualidade do serviço público prestado, na otimização de recursos e principalmente na preservação e no compartilhamento de conhecimentos, que isso é muito importante quando a gente se percebe, né, a inovação como um eixo dentro da esfera pública. Como é possível inovar nesse sentido? Olha, eu sei que é uma pergunta difícil, né? Mas por onde começar? Eu diria que o primeiro passo seria a partir dos processos como um todo. Revisão de processos, mapear os conhecimentos críticos em cada uma dessas atividades que o governo executa, racionalizá-los, qual é a melhor forma de se chegar àquele resultado sem necessariamente onerar o órgão público como um todo, focando sempre na qualidade do serviço que é entregue para o cidadão.
É preciso abrir mais canais de comunicação com o cidadão, com os servidores públicos, gestores públicos? Como é que funciona essa questão? Sim, a gente pode ir para essa linha dos canais de comunicação, que como o Denilson disse, hoje o ambiente é muito complexo, né? As demandas, a gente não consegue pensar em uma pasta unicamente como solucionadora de todos os problemas que os cidadãos encontram, né, na sua realidade. O ideal, sim, é que a gente consiga estabelecer canais de comunicação onde o governo consiga ter mais propriedade de qual é os problemas, a realidade daquele cidadão ou da sociedade como um todo, e a partir disso buscar formas mais racionais do que precisaria ser feito para atender essas demandas. Eu acrescentaria nessa linha que a Paula colocou. A Paula remeteu bastante à eficiência. Eu acho que é uma condição sine qua non para a inovação acontecer, né? Agora, eu acho que uma visão integrada das demandas da sociedade é o primeiro passo. Novamente, é não pensar sobre a minha ótica política pública, é pensar sobre a ótica do cidadão. Hoje, para um indivíduo fechar uma empresa, por exemplo, ele é obrigado a percorrer um verdadeiro calvário. Ele é obrigado a procurar entidades ligadas à esfera estadual, na sequência ele é obrigado a procurar entidades ligadas à esfera federal e, por fim, municipal. Então, na prática, o que a gente percebe é que é o cidadão que faz com que as caixinhas do governo conversem. Na verdade, o cidadão virou um office boy do governo. Então, essa inovação que a Paula fez menção é se tornar mais eficiente, mas também nós começarmos a olhar sobre essa ótica, o indivíduo precisa fechar uma empresa. Como nós podemos trabalhar de forma conjunta para melhor viabilizar o atendimento dessa necessidade? E aqui eu estou fazendo exemplo a um serviço específico, mas em termos de políticas públicas, a tudo que permeia a sociedade, essa é uma questão crucial. Pensar em conjunto, olhar para a ótica da sociedade, não a ótica pela qual foi criado. Acho que esse é o ponto de partida para começar a inovação. Existe uma burocracia muito grande, é preciso reduzir essa burocracia então, né? Denilson, e quais são as principais dificuldades que se encontram, né, ou que vocês percebem nos governos de uma forma geral para se inovar? Então, primeiramente, a gente tem a perspectiva do marco legal. Então, algumas inovações, elas se mostram inviáveis por conta de aparatos legais que foram criados há muito tempo atrás e que hoje já não fazem mais sentido. Então, olhar para o marco legal e procurar as mudanças necessárias é um primeiro passo importante. Agora, ao mesmo tempo... Até porque, no caso do cidadão, tudo que a lei não proíbe é permitido. Já o governo é o contrário, né? Exatamente. Tudo que não está escrito ali na lei é proibido para o governo. Exatamente. Então, o aparato legal é uma questão muito importante a ser resolvida. Mas o aparato legal ele só vai ser modificado se houver uma consciência dentro das organizações públicas que é necessário mudar. Então, nesse contexto, é muito importante trabalhar a visão da revisão de processos, aqui a Paula fazia menção, olhar para a tecnologia, ver aonde a tecnologia pode me ajudar a trabalhar essas mudanças, mas principalmente a mudança tem que ser de consciência. Então, a liderança tem que enxergar que algo novo pode ser feito. A gente pode ter um resultado mais efetivo para a sociedade pensando de forma diferente. E, ao mesmo tempo, o próprio servidor também. O servidor ele tem que estar qualificado, eu tenho que ter competências instaladas para inovar. Eu não posso esperar a inovação de um grupo de pessoas que não tem conhecimento ou competência. Existe uma certa resistência, uma cultura de resistência a mudanças e inovações no serviço público? Isso. Então, assim, essa resistência ela é natural. O ser humano é reativo por natureza a mudanças, né? Essa reação a gente vai encontrar na iniciativa privada, na iniciativa pública também, tá? Mas a questão da cultura no serviço público é uma questão complexa, tá? Isso também por uma falta de um horizonte de longo prazo. Acho que isso, de certa forma, influencia a forma das pessoas agirem no dia a dia, de reter informação, de que conhecimento é poder, de que a gente deve permanecer do jeito que a gente está hoje. Então, essa questão cultural é uma questão muito importante. Isso só muda a cultura com a educação. Você tem que trabalhar conceitos novos, mentalidade nova, e vai aos pouquinhos trabalhando essa cultura. Né? É preciso um esforço, então, para mudar, para quebrar essa cultura mesmo. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É um esforço grande. Exatamente. O tempo do primeiro bloco chegou ao fim. A gente volta em seguida, então, a falar sobre inovação e gestão de conhecimento na área pública. Até já.
Estamos de volta hoje falando sobre a gestão do conhecimento e a inovação governamental. Nossos entrevistados são o professor e diretor do Instituto Stella, Denilson Cel, e a gerente de projetos do Instituto Stella, Paula Reis. Denilson, o primeiro bloco a gente falou quase todo ele sobre a inovação, né? Mas a gestão de conhecimento também é muito importante, inclusive até para implementar processos de inovação, é isso? Perfeito. Colocava que é uma condição necessária trabalhar o conhecimento. Sem conhecimento, eu não vou ter competência instalada. Sem competência instalada, eu não posso esperar algo novo. Não posso esperar melhoria em processo ou políticas públicas com um impacto mais significativo. Então, é importante cuidar do conhecimento. E a gestão do conhecimento é, de certa forma, uma estratégia para governar processos de conhecimento. Então, a ideia é saber o que precisamos, né, para alcançar nossos resultados, que conhecimentos temos e não temos em casa e como desenvolver esses conhecimentos em busca da inovação, dos melhores resultados. Essa é a agenda que se busca com gestão do conhecimento. A área pública ela compete com a área privada na busca por bons profissionais. Como a área pública ela pode captar esses bons profissionais? Qual é o caminho para que isso aconteça? Então, eu acho que a área pública tem uma série de atrativos, né? Eu acho que esses atrativos, compostos ainda de uma agenda de impacto social aberta, você consegue atrair ótimos talentos, né? Na área governamental, nós temos tudo a fazer. Nós temos várias frentes de trabalho necessárias, né, para poder desenvolver, enfim, a nossa sociedade e tudo mais. Então, eu acho que a própria abertura e a própria demanda por conhecimento, para desenvolver conhecimento, pode ser um próprio atrativo para pessoas de talento, né, para atuar na área pública. Exatamente. Paula, e como é que devem ser esses processos de gestão de conhecimento na área pública? Bom, como a gente disse anteriormente, um bom caminho seria esse trabalho de revisão dos processos que hoje a gente encontra em várias das instituições públicas, olhando sempre com um foco no cidadão, né? O que a gente entrega para ele e o que poderia ser melhorado. Esse percurso inverso de olhar o processo em si é uma forma bem interessante de se começar. Além, é claro, de trabalhar a cultura das organizações, né? Sensibilizando da importância de se trabalhar a gestão do conhecimento dentro dessas instituições, a gestão do conhecimento em si também, como uma ferramenta de buscar melhores resultados. É preciso estimular os servidores, os gestores, para que eles se mantenham, para que eles continuem se aprimorando também, né? Isso. Buscando mais conhecimentos. Não fiquem aí parados no tempo, achando que está tudo certo. Eles precisam ir além do que eles já sabem, é isso? Isso mesmo, porque o processo ele precisa de um executor, que é o servidor público, né? Então, a gente precisa estimular, desenvolver essas competências neles, para que eles sejam os agentes de mudança ou essas pessoas responsáveis pela mudança dentro das organizações. O Instituto Stella, Denilson, ele trabalha justamente nesse sentido, né? Ele desenvolve um projeto aí de capacitação em diversos órgãos públicos para melhorar essa gestão de conhecimento, né? Fala um pouco do trabalho do Instituto para a gente. Joia. Então, o Stella, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e com a UDESC também, vem desenvolvendo alguns projetos estruturantes de gestão do conhecimento em organizações públicas e privadas. De forma geral, todo projeto de gestão do conhecimento começa com uma estratégia. Então, na estratégia, nós acabamos revisando a missão daquela organização e os objetivos estratégicos para daqui a 10, 20 anos. A partir dessa agenda é que nós conseguimos identificar os conhecimentos que precisam ser criados. Então, você abre espaço para a educação corporativa, por exemplo. Os conhecimentos que devem ser compartilhados. E a gente percebe vários servidores com vários anos de casa, prestes a se aposentar com um conhecimento tácito muito importante para a organização e que vai ser perdido, porque não fica na casa. Então, como compartilhar esse conhecimento? Ou como estruturar, mapear, representar para que outras pessoas possam usufruir desse conhecimento? Então, a agenda se dá a partir de uma estratégia. Essa estratégia é definida com a própria organização, tá certo? E em termos de qualificação de pessoas, na Universidade Estadual nós temos o curso de Administração Pública, né, que forma, né, as competências técnicas necessárias para atuar no serviço público. E no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal, nós temos um mestrado e doutorado nessa linha.
em gestão do conhecimento. Que iniciativas você destaca, além dessas que você já falou, que estão sendo implementadas, então, pelo Instituto, em parceria com as universidades, mas que iniciativas existem no governo de gestão de conhecimento e também de inovação? Perfeito. Existem vários projetos que eu acho interessante, que eles partiram do princípio que é importante mapear o conhecimento que temos em casa. Então, um projeto que desenvolvemos com a Anvisa e com o Ministério do Meio Ambiente partiu desse pressuposto. Quem são as pessoas que conhecem sobre vigilância sanitária? Que tipo de qualificações tem? Que tipo de competências tem? Agora, além de conhecer quem trabalha comigo nessa rede de mais de 3.000, 4.000 pessoas, é importante também mapear o conhecimento que está fora da organização pública. Eu tenho um problema, por exemplo, no caso da Anvisa, de leite. Quem são as autoridades no setor? Então, com a Anvisa e com o Ministério do Meio Ambiente, a nossa preocupação foi mapear também os conhecimentos fora da organização pública, para que, de certa forma, a partir de missões, você possa engajar pessoas que estão contigo, mas que ou porventura que estejam na academia ou numa organização privada, que podem dar uma resposta rápida àquela situação que foi vivenciada pela organização pública. Sem dúvida, promover um trabalho em conjunto, uma união de forças, né? Exatamente. Agora, só vou conseguir engajar se eu tiver um mapeamento, se eu conhecer quem conhece. Então, de repente, o começo se dá a partir desse mapeamento. Exatamente. E, Paula, que dicas vocês dão aí para os servidores públicos e também para os gestores que pretendem implementar um processo de gestão de conhecimento e também de inovação nos órgãos que trabalham? Bom, em cima de tudo que a gente já discutiu aqui, eu diria que conhecer, existem vários fundamentos teóricos relacionados à gestão do conhecimento. Essa seria uma iniciativa legal. A gente tem esses programas na UFSC de gestão do conhecimento e engenharia do conhecimento. E para os cargos mais dirigentes, seria o trabalho de sensibilização mesmo dos seus servidores para olharem a gestão do conhecimento como uma ferramenta de melhoria dos seus resultados. Preciso buscar informação, inclusive até o Instituto Stella ele pode ajudar nesse sentido. Isso mesmo, a gente tem alguns casos bem legais que foram em organizações como o Senai do Ceará, por exemplo, onde a gente fez todo esse trabalho de alinhamento da estratégia de negócio deles, mapeando os conhecimentos críticos, as atividades intensivas em conhecimentos e montando toda uma solução onde a gente conseguisse preservar e principalmente compartilhar toda a experiência que esses colaboradores têm lá dentro da casa, para que isso estivesse disponível para os outros ou para as atividades em gerais que eles executam lá. Basta ter a vontade inicial. Isso. Não é isso? Está bem, bom. Infelizmente o tempo do programa chegou ao fim. Agradeço novamente a participação de vocês aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigado novamente. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.